onde transforma sua energia latente em energia cinética, deslocando-se no espaço em altas velocidades. No entanto, espíritos existem que ainda não desenvolveram essa faculdade. Daí a necessidade de veículos para transporte nas faixas espirituais mais próximas da Terra, que é o aerobus, né? Que ele anda a 5 metros acima do solo, né? E ele voa, né? É onde está ali aparecendo, onde está entrando o André Luiz ali dentro. Será que pulou a parte de sono e repouso? Pulou. Depois Pulei, a gente volta. então acho que eu estou dormindo. Depois a gente volta. Vamos então para o transporte. A Soninha Fala está do com sono. transporte, eu volto lá depois. Tá. Então, o transporte, né? A gente vê que quanto mais superior, né, mais esse domínio do espírito sobre a matéria, né? Então, esse deslocamento do espírito, né, ele tende a ser, né, mais rápido, né? Ele tem esse domínio, né, do espírito sobre a matéria. Espírito menos, né, evoluído ainda tem aquela necessidade, né, do transporte, da segurança, ainda não tem um domínio total, né, não tem o domínio e aí precisa dessa, assim como a gente somos espíritos ainda inferiores que precisamos estar aqui nessa experiência terrena que nos segura aqui, que nos, né, nos prende, nos fixa aqui na Terra. Aí quando passamos para lá não é diferente, precisamos dessa necessidade ainda, espíritos não evoluídos desse transporte, de estar ali um pouquinho mais seguro, né, por não ter esse domínio total do espírito, não ter esse domínio sobre a matéria ainda. Depois, com o tempo, vai aprendendo a volitar, né? É a mesma coisa que aqui na Terra. A gente nasce não sabendo andar, não sabendo falar, e vamos aprendendo, né? Agora, como eu pulei o sono e repouso, então, sono e repouso. Quanto mais evoluído o espírito, menos necessita de repouso para reparar suas energias. Espíritos inferiores dormem à semelhança do homem encarnado. Descobri que eu sou um espírito evoluído, porque eu tenho insônia. Então, acabei de descobrir. Tá. Vamos lá, vamos pensar de novo, né? Plano espiritual. Plano espiritual, espíritos evoluídos. Por que menos esse repouso, menos esse sono, né? Porque o que descansa, né, é a matéria, né? Espírito mais evoluído tem sempre não precisa, né? Então, assim, ele quanto mais evoluído, menos matéria, né? Então, esse domínio do espírito e menos apegado à matéria. Então, quem descansa, quem precisa do repouso, quem precisa do descanso é a matéria, é o corpo. Então, a gente vê no espírito mais inferior aí essa necessidade no plano espiritual. A gente está falando no plano espiritual. Necessidade, que nem a gente já passou, da alimentação, necessidade né, desse sono ainda, porque ainda está muito ligado à matéria, né? Ainda está ligado à matéria. Então, a gente está falando de plano espiritual já, né? Então, o espírito ainda está mais ligado à matéria. Então, ele tem as necessidades parecidas a que ele tem aqui quando encarnado, aqui na matéria, né? Linguagem. A linguagem oficial entre os espíritos é a do pensamento. No entanto, muitas almas ainda involuídas não conseguem se comunicar através do pensamento, donde a necessidade da palavra articulada. Assim sendo, vamos observar colônias onde se fala o português, o inglês e etc. Tá. Então, a linguagem... Isso aí normal, né? Via pensamento, né? Não tem... Não Qual que é a tem muito linguagem que do explicar. espírito? Não tem o que explicar, né? Vida social. A vida social nas colônias espirituais é intensa
e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra em nova roupagem física. Estudam, trabalham, repousam e se divertem. Há relatos de casamento, festas de jogos segundo hábitos e costumes da colônia. O Maria João de Deus, Cartas de uma Morta, afirma, né? A Maria João de Deus é a mãe do Chico, né? Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes falanges à parte, em locais diferentes um dos outros, nos núcleos de suas atividades. Conservam os costumes que os caracterizavam e é profundamente interessante verificar como essas colônias diferem uma das outras. Manuel Filomeno de Miranda, em Loucura e Obsessão, lembra-nos: católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. Cabe-nos lembrar que nem todas as cidadelas espirituais têm uma orientação sadia, voltada para o bem e para o equilíbrio das criaturas. André Luiz diz isso no livro Libertação. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Mas lembra também o benfeitor que a misericórdia divina não nos desampara, pois são observados e assistidos por entidades luminosas. Animais e plantas, o solo do mundo espiritual, a semelhança do solo do planeta, é coberto por uma infinidade de plantas, flores e hortaliças que são cultivadas com muito esmero por mãos bondosas. Os animais, como regra geral, reencarnam quase imediatamente após a morte. No entanto, em certas ocasiões, eles podem vir a ser preparados por entidades especializadas para serem utilizados em tarefas específicas. Muitas vezes, no entanto, as descrições da paisagem espiritual, quando falam de formas animalesca, então se referindo a espíritos humanos em processo de deteriorização de seus corpos espirituais, que é a licantropia ou a zoantropia, como também de formas edioplásticas, fruto do pensamento e da vontade de entidades viciosas do astral inferior. Licantropia são espíritos que pegam formas de animais. A maioria das vezes é de lobo. Eles se transformam, mas é pelos pensamentos deles, né? Então, eles se transformam em animais. E a zootrampia são aqueles outros que eles têm chifres, eles têm cabeça de bode, sabe? É um misto de homem e animal junto, porque o pensamento deles está tão complicado, tão deturpado, que eles ficam assim, tá? Só para explicar o que é licantropia e zoantropia. Aí ele falou um pouquinho da vida social, né, dessas colônias, e a gente vê que costumes, né, de povos, né, a gente tem aqui no plano físico, os encarnados que a gente temos hoje são os espíritos de amanhã, né? Muitos levam seus costumes, muitos levam os seus vícios, e daí as colônias com os seus vícios, seus hábitos que tem aqui na Terra, né? Então, tem diversas colônias com os costumes de povos que a gente tem hoje, que serão espíritos de amanhã, que habitarão o mundo espiritual, e assim se juntarão, né, aqueles dos seus costumes, costumes religiosos. A gente vê que a espiritualidade superior nos respeita, as nossas vontades, os nossos hábitos, os nossos costumes, né? E isso é o livre-arbítrio de cada um. E aí essas colônias com diferentes costumes, até
pensamentos religiosos, temos diversas colônias e próximas, e não é distante, é próxima ao nosso orbe terrestre, né? Então, a vida social muito parecida com o que a gente tem aqui, né? Aí falou, a Soninha já explicou, né, um pouquinho sobre animais e plantas. Temos lá, né, iguais tudo que temos aqui. Temos espíritos, como a Sônia já explicou, com formas de animais, com o pensamento deles deram forma a esses, né, perispírito, né? Então, tem essa forma meio animal ainda. E animal e planta, do que a gente conhece, se a gente pensar aqui nas nossas plantas, né, deixando um pouquinho os espíritos parecidos, animais, a gente pensar nos nossos animais e nossas plantas, todas e todos têm uma função, né? Além de se manterem a sua espécie, tem função, né, em todo o sistema. No plano espiritual também tem suas funções, quanto menos parecer, também parecido com o nosso, e vai assim evoluindo, né? Plantas e animais diferentes, no plano vai evoluindo, e cada plano sua necessidade evolutiva e a sua função para cada coisa, né? Então, esses animais e plantas, e fora o que a Soninha já bem explicou para a gente. Ok. O homem após a morte. Lembra-nos Kardec que após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e viver. E complementa no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. De forma didática, podemos sistematizar as opções do homem após a morte física em 3 situações. A. Continuar vivendo na crosta. São espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde habitaram, às vezes, sem ao menos darem-se conta de que já não pertencem ao mundo espiritual. Alguns fatores que podem condicionar a este apego à vida material: a ignorância, confusão e medo, apegos excessivos a pessoas e lugares, inclinações pela droga, álcool, fumo, comida e sexo, vinculações a negócios não concluídos e desejos de vingança. Então, aí a gente agora começa a falar dos próprios habitantes do mundo espiritual, né, que são os espíritos. E a gente vê que a gente viu aquele núcleo, né? Quanto mais expande, mais elevado, menos a gente vê aqueles espíritos ainda, né, na sua escala evolutiva bem no comecinho, né? Então, o que faz? Tem espíritos que ainda nem perceberam que deixaram o plano físico, que já estão num plano espiritual e estão muito aqui apegado à Terra, à matéria ainda, né? Tem os que ainda não frequentam, né? E que passarão a frequentar um centro espírita, né? A gente recebe, tem trabalho com os espíritos, que eles vêm, relatam e falam, né? E mostram que eles nem por que ninguém fala comigo, né? Não percebe que está num plano espiritual, já não tá mais na matéria, né? E aí ele relata o que faz com que nós que passaremos a ser espíritos, o que faz nos prender aqui, né? Numa condição menos elevada, mais apegada aqui à matéria. Ele coloca aí a série de coisas, né? As nossas, né? Os nossos vícios, como a gente comentou lá no começo, que vai, né?
fica próximo, né, aonde tem álcool, fumo, todos esses vícios, né, e não só é álcool, fumo que são vícios, né, e deixa o espírito ainda aqui nessa crosta. Tem espíritos que vivem, né, por tempos e muitos tempos ainda num acidente, ainda está lá. Tem espíritos que relatam que ainda está em guerra, a guerra já acabou, mas o espírito está preso, né, aquele fato, aquele lugar, e fica aqui, né, sem esclarecimento, sem esse entendimento, né, de que já não está mais na matéria, né? Então, a gente vê que esse sentimento de raiva, de ódio, às vezes de vingança por algo que aconteceu e a pessoa não teve a clareza, né? Ou de trocar o sentimento, né? Aquele sentimento de raiva, de ódio, sentimento de compreensão, de amor, de perdão. Aí esse sentimento não tem esse entendimento, não tem essa troca de sentimento, fica preso, o espírito dele preso àquela situação que ele viveu, né? Aquela situação que ele passou, já não está mais na matéria e o espírito ainda vivendo, né? Muito próximo à matéria, ainda toda aquela falta de entendimento, aquela situação que ele passou e que ainda não houve a compreensão, né? Isso a gente temos que ter um pouco essa compreensão e temos que ter, né, essa clareza como ainda encarnados, porque nós seremos espíritos, né? E aí qual que é o entendimento disso tudo? E a gente vê que existe um mundo espiritual, ele será habitado por espíritos, e esses espíritos são os encarnados de hoje. E aí basta a gente estudar um pouquinho e ter essa responsabilidade pensando que a gente somos os encarnados, que seremos os espíritos habitando o mundo de amanhã. E o que nos prende? Aí ele comenta que tem espíritos que aproveitam, né? Aproveita a sua passagem, porque quando chega no plano espiritual, vai usufruir, aproveitar, né, de um mundo de colônias e de mundos superiores, aonde ele pode continuar a sua evolução. E que todos estaremos evoluindo, mesmo no mundo parecido, a gente ainda está em evolução, né? Então é isso que temos espírito, a matéria, seus bens aqui que declaram, né? Esses são os espíritos que vivem próximo à crosta, muito próximo ao núcleo, né? Mas esses espíritos inferiores que estão próximo à crosta terrestre. Olha, vocês estão vendo aí na figura, quem assistiu a viagem sabe muito bem, ali está o Theo e o Alexandre. Quem não assistiu, o Viva está passando. Passa de tarde e passa à noite, bem tarde da noite, que dá para todo mundo ver. E ali, nessa novela, explica muito bem quais são a influência que os espíritos têm na nossa vida. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que se faz assim, Kardec pergunta: os espíritos interferem nas nossas vidas? E o Espírito da Verdade responde: muito mais do que vocês imaginam, né? Então, tudo é pensamento. Vocês estão vendo ali, tem um casal que está bebendo e tem um espírito próximo, porque ele também está bebendo através da moça, através do moço. Então, isso não quer dizer que a gente não pode beber, que a gente não pode se divertir. Tudo precisa ter um equilíbrio. A gente vive no equilíbrio. Então, ali, olha lá, está o Alexandre, né? Porque ele morreu com raiva, com vingança do Theo, então ele está ali agindo sobre ele. Isso é muito importante. Mas também tem uma coisa: os obsessores só nos obsediam quando nós damos uma abertura. O que é isso? Os nossos pensamentos estão ligados a eles, à vingança, à raiva, ao ódio. Então, temos essa abertura e eles vêm, tá? Então, aqui, no item B, fala assim: deslocarem-se para certas regiões do umbral muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética automática ou por entidades do mal para uma das regiões umbralinas e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem a sua psicosfera pessoal.
E o recolhimento a uma colônia espiritual, né? Onde deverão entregar-se à vida extrafísica. Né? É isso aí. Aqui ele coloca o deslocamento das zonas umbralinas, né? E eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir o filme, né? Ele vai mostrar bem, explicar bem isso, né? Então, né? Os espíritos culpados, aqueles vícios que a gente tem, que às vezes não tem nem mais o domínio, né? O espírito já está tão ali obsediado e acaba o desencarne e já vai direto ao umbral, né? Já é levado ao umbral e permanece por um tempo, né? Ou tempo até entender ou esgotar todas as suas forças, o entendimento, aquele arrependimento daquele ato que foi feito, ter o conhecimento de toda a passagem, né? Difícil que ele se colocou, e aí há um resgate, né? Então, é sempre bom a gente pensar nesse exemplo do umbral que ele nos coloca, é sempre ter esse arrependimento, né? Porque a espiritualidade superior, ela sempre vai respeitar as decisões, mas ela sempre vai estar de prontidão, né, para ajuda. Então, sempre quando há aquele arrependimento, né, e a gente fala de arrependimento e a gente fala o que me leva a um plano superior e o que me leva a um plano umbral, é o meu pensamento, né? Então, esse arrependimento de intenção, né, no pensamento, qual que é o arrependimento, ele vem e o plano espiritual, qual é a linguagem? É o pensamento. Então, há o pensamento de arrependimento, do querer entender e se arrepender do que fez, né? Não é receber o perdão, mas é receber a ajuda, né? Então, como que eu saio de uma zona umbralina? Para a gente pensar, né? E aí ele coloca, né? Quando há o arrependimento. E o recolhimento, né? A colônias espirituais, né? Na vida extrafísica, tem aqueles espíritos superiores que estão nas colônias espirituais, que é para o auxílio, e tem espíritos que são levados a colônias para tratamento, né? Quando há o arrependimento, quando se pede o auxílio, quando se pede ajuda, para onde que a gente vai, né, receber essa ajuda? Estão nas colônias espirituais, que tem espíritos prontos para ajudar. Lá a gente somos ajudados, lá a gente aprende, lá a gente estuda, lá há o convívio. Então, é nessas colônias espirituais que nós somos levados, né? Então, tem aí o que nos apresentaram sobre a doutrina, dá uma passagemzinha sobre o mundo espiritual para a gente entender. E aí fica o filme, o livro para a gente ler e algumas questões para a gente se aprofundar um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu acho que se a Sônia quiser colocar alguma coisinha. Não, eu queria voltar a falar novamente da novela. Essa novela, como eu estou assistindo novamente, né? Ela nos diz muito. Então, o Alexandre, nesse instante, ele está lá, no umbral. É um espírito que sofre? Sim, o espírito também sofre. Ele vive aquele inferno, né, dos pensamentos dele dia e noite. Então, ele sofre muito com aquilo. Pensa bem, o que é você estar dia e noite com um sentimento de vingança, com um sentimento de raiva? Olha o que isso te destrói. Né? Isso te faz um mal enorme, às vezes até mais mal do que aquele que você está desejando. Porque se aquela pessoa que você está desejando tudo isso, aquela pessoa não estiver pensando assim, você não atinge. Você não chega até ela. Então, é você que está sofrendo. Então, é o que se fala. Quando você odeia alguém, você tem raiva de alguém, você toma todos os dias um copo de veneno para que o outro morra. Quem é que está morrendo? Você. Né? Quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos santos, continuamos a mesma coisa,
Então, espíritos que estão pensando em negócios para fazer aqui, em raiva, em vingança, em ódio, em raiva de alguém, vai passar para lá com tudo isso. E muitas vezes nós conhecemos pessoas assim, que conviveram conosco, que por qualquer motivo sentem isso por nós. Mas se nós estivermos com os nossos pensamentos, os nossos atos, fazendo a caridade, pensando no bem, nós não vamos estar sujeitos a eles. Nós temos uma proteção. Então, por isso é muito importante falar aonde estão seus pensamentos, o que é que você está fazendo, o que é que você está atraindo para você mesmo. Esses espíritos, quando eles se deslogam para certas regiões do umbral, são a maioria, porque eles estão com pensamento de vingança e de raiva, espíritos iguaizinhos a eles vêm buscá-los e levam eles. Eles ficam por escravos por muito tempo, até que um dia eles vão cansarem dessa vida, vão se arrepender, e assim, quando você se arrepende, quando você faz uma coisa errada para alguém, é muito importante o arrependimento do que você fez. Porém, você precisa da reparação daquilo que você fez. Só se arrepender não vai adiantar. Você tem que reparar. Aí você vai para escolas, para colônias, para você entender o que é certo e para você saber como é que você vai reparar aquilo que você fez a outra pessoa. Você vai ter uma nova chance de uma reencarnação e aí, sim, você vai reparar o mal que você fez, né? Então, é uma lei justa e certa. Você pode se arrepender, mas você precisa consertar o que foi feito de errado. Tá? É isso. Se alguém tiver alguma coisa, né, para acrescentar. Só pegando Que é o Rogério, sei lá. Não, só pegando esse ganchinho que você falou, Sônia, às vezes o espírito fica tão preso nessa coisa de ódio, de vingança, né? E às vezes o outro, né? Que a gente tem que pensar que somos espíritos individuais, né? É único, né? Cada espírito. E às vezes o outro espírito, né? A outra pessoa que o espírito se dirige, né? Aquele ódio, aquela raiva, ele tem também as faltas, né? Dele. Só que se ele tiver a compreensão, né? E buscar a reparação, ele está evoluindo, e esse espírito que está aqui com esse pensamento, ele não vai mais encontrar aquele espírito, né? Não. Olha que desesperador você ficar com essa batata quente na mão e sem poder soltar. Só vai soltar quando você tiver o seu próprio entendimento, né? E aí você se livra, assim, né? O que nós fazemos com nós. É sempre conosco, né? Essa batalha. Não precisa ninguém, nós não precisamos de inimigo, nós somos os nossos inimigos. Nós que a gente atrapalhamos nós mesmos. Exatamente. Agora, quem quiser fazer alguma colocaçãozinha, colocar alguma pergunta, pode ir. Microfones abertos. Quer fazer alguma pergunta? O Rogério, se quiser colocar alguma coisa. Não, para mim está tudo ok. Ok. Tá. Estamos sentindo falta do Carlos para fazer pergunta. É verdade, nem me fale. Eu já sempre bem animada. Está aguentando a bateria, Giovana? Tá. É aprovação divina, graças a Deus. Que bom. Muito Você bom. não quer aproveitar e fazer a prece final, Giovana? Sim. Pode fazer então, querida. Estamos esperando. Olha, eu não sei fazer igual a vocês, eu vou fazer do meu jeito. Não tem que saber, é o que você tem que ter amor e sinceridade, só isso. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus e nesse momento agradecer a Ele por mais um dia, por estarmos aqui aprendendo junto com os nossos irmãos, agradecendo de coração a oportunidade
de estarmos evoluindo como pessoa espiritual também. Agradeço a Deus por todos e que possamos passar por essa fase que o mundo está passando, fazendo oração àqueles que necessitam, que precisam de ajuda, precisam de oração. Agradeço a Ti, a Deus, por tudo que tem nos proporcionado. Muito obrigado e te agradeço. Amém. Que assim seja, Giovana, para todos nós. Um beijo para todos. Até quarta, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, beijo.